Livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Hoje eu estou bem gripado, estou tossindo muito, tá, querido? Repara se de vez em quando eu dou uma tossida ali, beber uma água. Todos acharam, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então eu queria que você fechasse teus olhos por um momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor Deus, essa palavra diante de Ti, palavra que o Senhor ministrou essa semana no meu coração. Senhor Deus, que o Senhor possa ministrar sobre a Tua igreja. Pai, eu sou apenas um canal nesse momento. Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, Pai, mas eu quero, Senhor Deus, poder servir assim como eu fui servido pelo Senhor Espírito Santo. Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, venha uma semente que vai ser, Senhor Deus, jogada numa terra fértil. Essa semente vai produzir frutos, Senhor Deus, não a 30 nem a 60, mas a 100 por um. E eu creio, Pai, que essa noite é noite de salvação. Eu creio, Pai, que essa noite é noite de libertação. É noite de conhecer o Senhor. É noite de transformação. Por isso, Pai, nós estamos no lugar certo, com a motivação certa. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vou repetir o texto. Amém? Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Repitam comigo: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém. E que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Queridos, essa semana, né, eu tenho orado muito, principalmente pela minha vida, né, que é lógico, eu vou orar pela minha vida primeiro, amém? Então, orar pela minha vida, depois eu acordo de manhã, às vezes no grupo de intercessão, né, sempre oro pelos intercessores, depois eu oro pelo pastor, pela pastora, pelos demais pastores, pelos membros da igreja e pelos enfermos, né? Essa eu faço quase todos os dias. Mas dentro desse texto que o Senhor ministrou no meu coração, queridos, para mim foi mais uma palavra de alerta para a igreja, do que, né, geralmente, por ele estar ministrando aqui uma palavra, né, uma mensagem de autoajuda, que Deus hoje vai te dar a tua vitória, que Deus hoje vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E uma das coisas que eu tenho descoberto, querido, que não funciona bem dessa maneira. Amém? Aqui, o versículo que me chamou muita atenção, que me tocou, foi esse aqui: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Querido, nós estamos num tempo em que o Espírito Santo ele está muito presente, ele está muito acessível. E não é desculpa para nós, não é desculpa, querido, para nós como filho de Deus, né, não conhecer o Senhor e não querer saber mais, conhecer mais do Senhor, né? E a gente vê, querido, que hoje a própria igreja nos dá condição de nós termos algo mais da parte do Senhor, né? Nós temos aqui, né, a nossa terça-feira, nós temos a nossa oração, tem uma palavrinha, depois tem um estudo, né? Aí nós temos vários cursos na igreja, temos o culto de domingo. Mas, querido, eu vou falar uma coisa para o Senhor daquilo que o Senhor ministrou na minha vida, né? Eu fiquei assim, meio, né? Você fica assim, remoendo aquela palavra. O Espírito Santo bradou muito forte no meu espírito essa semana. O que vai nos habilitar para o céu não vai ser nosso serviço. Eu fiquei, Senhor, mas peraí, não vai ser nosso serviço, não vai ser aquilo que a gente faz? Querido, o que o Espírito Santo desenrolou comigo, nem foi na marcenaria, foi lá no Hotel Itaoca, né? Que trabalhei lá a semana inteira. Lá debaixo do pé da mangueira. Foi algo tremendo para mim, que me deu uma outra visão, né, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Porque, querido, eu posso estar aqui pregando, eu posso estar cantando, eu posso estar limpando a igreja, eu posso estar na portaria, eu posso estar fazendo qualquer coisa para o Senhor aqui.
mas não ter relacionamento com Deus. É possível? É. É possível sim, querido. Então, querido, a gente vê, foi até comentado aqui na última terça-feira no estudo, né? Foi falado também sobre quando muitos chegarão diante de Jesus e falar: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós oramos, nós visitamos doentes, nós oramos, fizemos isso, é serviço. Aí Jesus falou assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí, quer dizer, ele está falando de quê? De relacionamento. Porque, querido, eu posso aprender, eu posso vir aqui, eu posso ler Bíblia todo dia, né? Eu conheço, querido, eu conheço o meu ex-chefe da última empresa que eu trabalhei, ele era pai de santo. E um dia ele veio discutindo Bíblia comigo do Rio até aqui. Eu falei: pô, o cara conhece Bíblia pra caramba, né? Mas aí que vai a situação. O problema não é conhecer, o problema é colocar em prática, né? Então, querido, hoje você pode conhecer, mas é pelo andar da carruagem, né? Pelo despertamento que está havendo no meio da igreja, querido, a gente está precisando de mão de obra. Eu tenho orado para que haja um despertamento no meio da igreja, para o chamado que nós fomos, né? Que nós fomos levantados. O Senhor não nos chamou. Você vai ver, querido, que desde a criação, desde Gênesis, tudo que o Senhor fez com propósito. Fez o sol iluminar o dia, a lua, a noite, e foi falando, tudo tinha que ele fazia, ele tinha um propósito. Então a gente tem que entender que o Senhor não nos escolheu, né? Por falta de opção, ou porque ele gostou da gente, não. Ele escolheu a gente porque ele viu um propósito em nós. Interessante quando a palavra fala, querido, que lá em Efésios fala que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O salmista, a gente sempre fala aqui, escreveu sobre todos os nossos dias, antes da fundação do mundo. Então eu acredito que existe um projeto estabelecido no céu para a nossa vida, querido, que tem que ser estabelecido aqui nessa terra também. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, né, assim como quando Jesus ele fala depois de conversar com a mulher samaritana, ele fala assim: ó, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito, hein? Sabe o que me chama a atenção? Que aqui não está falando que Deus está procurando. Porque se Deus estivesse procurando, Deus achava lá fora na rua um monte. Porque se você sair na rua aí, querido, você pode, até o ateu, né? Até o ateu, ele pode falar que não, ele não serve a Deus, não acredita. Mas se ele não acreditasse em Deus, por que ele combate tanto a Deus? No fundo, ele acredita. Você conversa: não, eu acredito em Deus, eu acredito. Mas Jesus falou que é o Pai que está procurando. Se o Pai está procurando, então, querido, não é qualquer um, são os filhos. São os filhos. E você é filho de Deus, amém? Você é filho. Mas por que o Espírito Santo ministrou na minha vida o que vai nos habilitar, não vai ser meu serviço, vai ser o meu relacionamento com Deus? Porque, querido, você pode chegar e falar para uma pessoa, você pode vir aqui para terça-feira, aprender, você pode transmitir para outra pessoa: aprendi isso e isso lá. Mas eu vou falar com uma coisa de experiência própria daquilo que eu vivi essa semana. O Deus que vai fazer diferença na vida das pessoas é o Deus que está estabelecido aí dentro de você. É o que Deus está estabelecendo dentro de você. É o que vai testificar nas pessoas, meu irmão. Mas por quê, querido? Assim como eu falei desse meu ex-chefe, o cara, né, sabe muita coisa. Ele veio falando de nimbus, veio falando de um monte de coisa ali, sabe? Eu suei de lá até aqui, batendo, mesmo assim, discutindo. Mas quando você vai ver, querido, né? Não está estabelecido aqui. E a gente começa a entender que quando Jesus vem falando do reino, né? Jesus pregou a mensagem que Jesus pregava era reino. O reino do meu Pai não é comida nem bebida, é paz e gozo no Espírito Santo. Quando vos falarem, o reino está aqui, está ali. Ele falou que o reino estava onde? Aqui, está dentro de nós. Então a gente começa a entender, querido, que as duas primeiras bases do reino. Primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aí a segunda, o teu próximo como a ti mesmo. O reino de Deus, querido, ele é feito de pessoas. Aqui é o templo, mas ele é feito de pessoas. Ele é feito de relacionamentos. Você quer ver uma coisa? Nós somos homens cheios do Espírito Santo, amém? Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu te falar uma realidade desses dias. Se nós somos cheios do Espírito Santo, por que não tem despertado em nós o cuidado de um pelos outros? Se nós somos cheios do Espírito Santo,
Por que que, por exemplo, já chegou um monte de irmão visitante aqui? Quem está cuidando deles? Quem se despertou? Poxa, eu queria cuidar de você, eu queria andar contigo, eu queria... Porque nós somos, querido, uma mensagem que o Senhor me deu há muito tempo atrás sobre pais de destino. Pais de destino, nós somos pais de destino, não só dos nossos filhos sanguíneos, mas dos filhos da fé também. Lá em Levítico, querido, o Senhor fala que nem homem, nem mulher, nem animal, nem criança do seu reino seria estéril. Seria estéril. Nós estamos falando, querido, de nós começarmos a gerar vidas no mundo espiritual para o Senhor. Nós temos que quebrar essa esterilidade. Mas assim como, querido, presta bem atenção, por isso que eu falei que o reino de Deus que vai nos habilitar não vai ser serviço. Vai ser o quê? Relacionamento. Você vai ver, querido, que quando Jesus, né, nós estamos estudando aqui Atos, nós falamos aqui sobre o cenáculo, né, os irmãos lá dentro do cenáculo e tal, e de repente Jesus aparece no meio deles. A paz seja convosco. Aí Tomé já tinha falado, ó, eu não acredito. Jesus chega, ô Tomé, tá aqui, ó. Toca aqui. E quando eu li isso essa semana, querido, algo despertou dentro de mim. O que é que eu tenho para mostrar para os outros da parte de Deus? O que é que eu tenho para mostrar, querido? A gente tem que ter algo para mostrar da parte do Senhor. Você sabe por quê? Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? O quanto o Senhor tem te abençoado, o quanto o Senhor tem te acrescentado. Meu irmão, a gente tem que mostrar algo para as pessoas. Mas a grande questão de eu mostrar é a seguinte. Como nós falamos de reino de Deus, se o reino de Deus está aqui, tem um trono, amém? Tem um trono aqui dentro do meu coração. E nesse trono, querido, tem um rei que se assenta aqui. E eu aprendi uma coisa, se você está no controle desse reino, se você está nesse controle desse reino, se você está no controle, nesse reino tem desistência. Se você está no controle desse reino, nesse reino tem medo. Nesse reino tem vergonha, tem tudo isso, que às vezes não deixa a gente crescer. Eu no controle, querido, pode ser que tenha desistência. Eu no controle, né, não tem crescimento, mas quando eu coloco a minha vida, Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor é o cabeça, o Senhor está no domínio. Meu irmão, aí a gente começa a ver o reino sendo estabelecido aqui na terra. E o reino começa a ser estabelecido dentro de nós. E quando você chega para falar do amor de Deus para as pessoas, aquilo que está estabelecido aqui dentro, querido, ele salta para fora e impacta aquelas pessoas. Você sabe por que a gente não tem impactado ninguém? Porque às vezes não tem nada aqui dentro, a gente não tem nada para mostrar. Mas são dias, querido, que o Espírito Santo, ele quer nos alinhar com a presença de Deus, ele quer nos alinhar com um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Por isso que a palavra fala, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Não fala só de seguir, fala de prosseguir. Aí a palavra também fala assim, né? Se alguém chegar para você pedir, anda comigo uma milha, anda com ele 2. Te pedir a túnica, dá a capa. Então eu comecei a descobrir, querido, que quando eu faço aquilo que eu não estou habituado a fazer, eu tenho que fazer aquilo que eu já estou acostumado. E o Senhor vai me abençoar. Ah, se alguém pedir para mim andar uma milha, eu vou andar com ele 2. Porque a bênção está na segunda milha, não está na primeira. Você quer ver algo novo de Deus, meu irmão? Faça aquilo que você não está acostumado a fazer. Às vezes nós traçamos uma linha de comodidade. Ah, eu vou orar hoje 1 minuto, ler aquela coisa. Vira básico. Mas quando a palavra fala de seguir, prosseguir em conhecer, meu irmão, todo dia tem novidade de vida da parte do Senhor para você. Querido, o Senhor, querido, assim como Paulo fala, eis que eu vivo de glória em glória. Todos os dias Deus tem uma experiência nova para você. Todos os dias. Primeira coisa, meu irmão, saia do controle. Saia do controle. Deixa o Senhor controlar. Porque por muitas vezes na nossa vida as coisas dão errado porque a gente tomou as decisões que não era para tomar. Se aqui tem um reino e ele é o rei, meu irmão, a gente começa a viver a boa vontade, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque o reino estabelece esses 3 níveis de vontade de Deus. Aí, querido, né? Aí continua aqui, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o
Senhor. Saber. Quantos sabem aqui que o Senhor é o Senhor da tua vida? Amém? Amém? Então deixa Ele governar, querido. Deixa Ele governar. A gente vê, querido, que quando a gente vem falando aqui muito tempo sobre chamado, né? Chamado, chamado, chamado. Você não pode se conformar, querido, de ser um crente só de crente domingueiro, só de viver de culto em culto, meu irmão. Paulo fala, eu vivo de glória em glória. Ele não falou que vivia de culto em culto. Eu tenho falado muito, querido, sobre o sacerdócio do lar, né? Tenho falado, todos os lugares que eu vou, eu falo sobre isso, é aquilo que Deus despertou para me viver nesses dias. E tudo que você vai fazer da parte de Deus tem que começar na sua casa. A igreja é o reflexo daquilo que você é em casa. Então, querido, na sua casa você tem que ter leitura de Bíblia, você tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter isso tudo. Porque o reino está dentro de você, o reino se expressa através de você. Agora, se não tiver nada do reino aí, querido, qual a expressão que vai ter? Nenhuma. Nenhuma. E Deus, ele é tão simples, querido, a gente tem que saber quem a gente é. Esses dias eu estava meditando sobre a presença do Senhor, a gente sabe, né? A arca do Senhor ficou lá na casa de Abimeleque, ficou um tempão lá. Aí que o Senhor manda a arca, né? Faz um carro de boi, de repente o filho de Abimeleque usar, né? O boi dá aquela balançada, a arca dá aquela balançada, ele toca na arca, Deus fulmina ele. E eu falei, caramba, coisa doida, né? Aí mais na frente tem um homem que fala assim, ó, faz o seguinte, leva a arca lá para minha casa, Obed-edom. E eu fiquei meditando, falei, poxa, brincadeira não, esse cara era ousado. Duvido que eu ia querer na minha casa uma coisa que matou uma pessoa. Mas o Obed-edom falou assim, não, leva lá para minha casa. Sabe por quê? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei assim, esse camarada sabia lidar com a presença de Deus e ninguém sabia. Porque a palavra fala que em 3 meses ele prosperou, a casa dele... Eu falei, meu Deus, né? O que para um fez mal, para ele é saber, querido, é saber conhecer o Senhor, saber do que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui, pode parecer loucura, mas é as coisas que eu penso quando eu estou sozinho. E muitas coisas que eu penso sozinho, não falo para ninguém, porque aí não tem como eu me criticar. Esses dias eu estava lembrando sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus sabe o que passa na sua mente, amém? Deus é onipotente, Deus é só força. Mas quando eu cheguei na onipresença de Deus, querido, eu comecei a entender que a onipresença de Deus, ela não é estabelecida nem em todos os lugares. Amém? A onipresença de Deus não é estabelecida nem em todos os lugares. Aí que o Senhor começou a desenvolver essa mensagem na minha vida, de conhecer o Senhor. Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta aí, se você abrir, eu cearei contigo, você com... Então eu descobri, querido, que tem, às vezes, dentro da gente, né, a onipresença do Senhor não acontece porque nós não permitimos. Deus não vai forçar a porta do teu coração para morar aí dentro. Deus não vai meter o pé, não vai arrombar, querido. Ele vai bater. E quando ele fala assim, ó, eu vou cear contigo, e você vai cear comigo. Primeira coisa, quando ele fala, eu vou cear contigo, ó, vou te mostrar algo, eu vou oferecer algo para você que vai mudar a sua vida. E você vai se alimentar disso. É assim que a gente começa a crescer, meu irmão. É assim que a gente começa a conhecer o Senhor nesses dias. São dias de nós nos alinharmos com intimidade com o Espírito Santo. Eu falei aqui, vou repetir, né, para não ficar muito chato, né? Sobre a arma que Satanás está usando contra os crentes. E os crentes não acordam, né? A gente falou aqui, já falamos umas 3 vezes. Na época do Antigo Testamento, a gente vê em Daniel 11, que Daniel jejuou e orou durante 21 dias. A palavra fala que o príncipe da Pérsia, né, ele bloqueou a oração de Daniel. Bloqueou. Aí o Senhor envia Miguel de guerra, Miguel prevalece, tá? Mas e hoje no tempo da graça? Estamos no tempo da graça. O Espírito Santo mora aí dentro de você. Satanás, ele não pode mais bloquear a sua oração. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te desanimar na leitura da palavra e na oração.
Meu irmão, quer ver uma coisa? Não tem como hoje, a base de nós conhecermos o Senhor é Bíblia e oração. Por que Bíblia e oração? A palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Sem santidade. Então o que a Bíblia faz? Por que a Bíblia é importante? Porque quando você começa a ler a Bíblia começa a ler você e mostra para você quem você é, a realidade de quem você é. E interessante, querido, que quando você deixa a Bíblia ler você, a primeira coisa que a Bíblia faz é começar a arrancar coisas da sua vida. Ela arranca mentira, ela arranca a covardia, ela arranca medo, vergonha, e vai acrescentando as coisas do reino dentro de você. Você vai crescendo espiritualmente, você vai amadurecendo como filho de Deus. E você começa a passar a entender daquilo que você tem direito e daquilo que você pode em Cristo Jesus. Aí a palavra do Senhor fala, querido, que os tímidos não herdarão o reino. Os tímidos não herdarão o reino. Fala lá em Apocalipse. Na minha concepção, querido, a pessoa tímida, realmente a gente pensa assim. Pessoa tímida, né? É aquela que tem medo de falar, é aquela que, né? Mas quando a gente fala com relação ao reino, na minha visão, tá? Isso é meu. O tímido é aquele que sabe que pode, é aquele que sabe que tem direito, mas tem medo de aplicar na sua vida ou nos irmãos. A gente vê isso, querido, assim, até no nosso meio mesmo, quando a gente está aqui na oração na terça-feira, às vezes eu fico reparando, tem irmãos assim que a gente fica aqui, vamos orar. Ah, os irmãos, tem irmão que eu vi, já vi irmão tremendo aqui, né? Como diz assim, tomara que ele não chama eu para orar, tomara que ele não chama eu para orar. Sabe por que disso, querido? É você no controle. É você no controle. Porque se fosse o Espírito Santo no controle, meu irmão, vou te falar uma coisa, não era para ter só 5 pregadores, 6 pregadores aqui, era para ter 50. Não era para ter só, querido, um ministério de louvor, era para ter 3, 4. Não era para ter só meia dúzia de irmãos de intercessão, era para ter 50. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está estabelecido aqui dentro, a primeira coisa, querido, eu não tenho medo de fazer porque eu sei de onde eu vim. E eu sei quem me chama, quem vai me capacitar. Tem muitos irmãos que estão deixando de ter uma experiência com Deus por causa de medo, meu irmão. Por causa de vergonha. Podia ser, ó, pastor, né? Ó, tô aqui, pastor, eu quero orar, pastor, ó, eu quero trabalhar com criança, pastor, eu quero fazer parte da intercessão, meu irmão. Eu fico querendo entender, meu irmão, querendo entender, às vezes, a gente tem um grupinho lá atrás, as pessoas pensam que é só para eles. Não, meu irmão. Todo o trabalho da igreja, isso aqui é a obra de Deus. E se é a obra de Deus, cada um de nós somos operários nessa obra. Só que a obra, às vezes, fica nas costas de uma meia dúzia, né? Quando, na verdade, querido, quando nós falamos de reino, o reino vai se expandir, o reino vai crescer, mas com a minha participação, com a sua também. Você sabe por quê, querido, que a gente está falando aqui de relacionamento? Porque o Senhor fala, né? Ide por todo o mundo. Pastor, o ide é só para o Senhor? Pastor, o ide é só para o Senhor? Não. O ide é para toda a igreja. Nós temos que ter algo para mostrar da parte do Senhor, meu. Nós temos. Você sabe por que o mundo lá fora está correndo? Está indo para lá, está indo para cá. Eles não sabem para onde correr, eles não sabem o que é necessário. Mas está tudo aí dentro de você, é você que tem que mostrar, olha só. Tem um louvor que fala, né? Outro dia eu estava escutando esse louvor e veio essa palavra na minha mente também. De dentro para fora. É assim, querido, o reino se estabelece de dentro para fora. Tem algo grande dentro de você que você precisa liberar. Quando Jesus falou do rio de água viva, meu irmão, tire o entulho desse rio que está aí dentro. Você não é represa, deixa fluir, querido. Mas às vezes a gente tem uns complexos de inferioridade que atrapalham. Ah, eu não sei. Meu irmão, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Eu vivi uma experiência essa semana, né? Eu estava lá lá no hotel, lá, fui lá fazer, estou restaurando os negócios lá. As 3 primeiras horas do meu trabalho foi só oração e consulta. Aí você vai para um lado, aí descobriu que você é pastor, tem como você orar por mim? Então tem uns irmãos de outra igreja que trabalham lá,
Pô, pastor, vem cá, queria te fazer umas perguntas. Aí você vai, tem como você orar? E se, querido, 3 horas, se eu ganhasse por oração e por, né, falar de palavra de Deus, estava bem na fita. Eu falei assim, Senhor, aí que o Senhor veio o despertamento, meu irmão, eu falo assim, meu filho, você tem que ter algo dentro de você para oferecer. Você tem que ter. O grande problema nosso, às vezes, que ele sabe por quê? A gente quer tempo para ser espiritual. A gente quer ser tempo, deixa eu me tornar um homem espiritual primeiro. O interessante é que Jesus ele veio para ser homem, para ser humano. O que Jesus mais apresentou, querido, foi ser humano. O verdadeiro humano, ter humanidade, compadecer do outro. Jesus falou assim, falou para os discípulos, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive preso, não me visitaste. Mas quando aconteceu isso, querido, está falando de quê? De sensibilidade espiritual. Eu saber, querido, que as pessoas estão precisando, e eu saber, querido, né, que a solução para o problema de pessoas está aqui dentro de mim. Você quer ver um exemplo disso, né, que essa semana eu estava lendo? Samuel, né? Samuel foi consagrado ali pela mãe dele, por Ana, ficou ali no templo, cresceu na presença de Deus. Mas sabe o que me chamou a atenção na vida de Samuel? Eu nunca tinha percebido isso. Uma coisa que chamou a atenção, eu fiquei meditando naquilo uns 2 dias. Samuel cresceu na presença de Deus, mas dentro de Samuel tinha uma unção que não era para ele. Amém? Vou repetir, você dá um glória aí. Samuel cresceu na presença de Deus, mas na vida de Samuel tinha uma unção que não era para ele. Opa, lá um glória a Deus lá, o irmão já está pegando. Tinha uma unção que era para Davi, querido. Pastor, por que você está falando isso? Porque dentro de você tem uma unção que é para outra pessoa. Você vai crescer na presença de Deus, Deus vai liberar uma unção dentro de você para outra pessoa, meu irmão. Por isso que o reino não tem a ver só comigo, não. Começa em mim. O reino de Deus foi estabelecido dentro de Samuel, mas alcançou Davi, querido. Alcançou muitos. Muitos. Tem uma unção dentro de você que é para outra pessoa. Se desperte, meu irmão. Às vezes é para esse visitante que chegou aí na igreja agora, aí, você vai ajudar ele a crescer, você vai ajudar aí o reino se estabelecer dentro dele de forma sobrenatural. Está aí dentro, está aí dentro. Mas a primeira pessoa que tem que degustar da unção do reino é você, amém? É provar e ver de que o Senhor é bom. Quem tem que provar primeiro? É você, amém, querido? É você. Está tudo aí. Mas quem tem que descobrir é você. Aí a palavra continua aqui, né? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu não tenho que me gloriar no que eu prego. Eu prego ou eu ensino. Eu não tenho que me gloriar nisso. Eu tenho que me gloriar em conhecer o Senhor. Porque se eu conheço, meu irmão, se eu conheço ao Senhor, a primeira coisa, eu não desisto dele. Eu vou querer estar sempre com ele. Eu vou querer sempre fazer o que ele determina. Porque eu conheço, que eu sei que o Senhor, quando eu começo a conhecer, eu descubro que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se eu conheço o Senhor, querido, eu não desisto. Assim como Paulo fala, eu não retrocedo, eu não vou voltar para trás. Porque eu sei, querido, que ele fez na minha vida. Eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente daquilo que eu penso e daquilo que eu falo. Eu sei que ele é poderoso. Querido, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer fazer as pessoas olharem para você. E o que está acontecendo na vida desse camarada, dessa mulher? O que está acontecendo? Aonde ele chega, né? Parece que, já viu aquelas pessoas falam, quando você chega, parece que a luz chega junto ao ambiente. Meu irmão, isso aí é para você. Você mudar ambientes, porque onde o reino, quando Jesus falou, quando falar que o reino está aqui, não está ali, está aí, o reino está dentro de você. Então, aonde você estiver, o reino também é estabelecido. Você está pegando, querido? Se você vai no mercado, o reino vai junto, querido. Se você está no trabalho, o reino está junto. O reino, ele não... você está na igreja e entra para dentro de você. Você sai da igreja, ele sai, não. Ele fica aqui dentro de você, querido. 24 horas. Acessível.
acessível. Jesus está aí dentro, amém? Acessível dentro de você. Eu estava falando fui ministrar numa igreja um tempo atrás aí. Eu estava falando sobre isso com esses irmãos. Irmão, hoje é o tempo do novo Emanuel, é Deus em nós. Então, se Deus é em nós, né, hoje eu não elevo mais meus olhos para os montes, eu elevo os meus olhos para dentro de mim, está estabelecido aqui. Jesus foi tentado, Jesus não olhou para os montes, não, Jesus olhou para dentro dele, porque o Espírito Santo já estava lá dentro. E essa semana a gente estava até falando sobre isso aqui, vou até passar para os irmãos também. O Senhor nos deu 9 mensagens, né, curtinhas assim, porque eu resumi elas, né, para aplicar em 3 terças-feiras. Agora terça-feira vai ser a última. Na terça-feira retrasada nós falamos aqui, né, sobre aquele mendigo que estava lá à porta da Porta Formosa, né, e Pedro e João passam e eles pedem, ele vai dá uma esmola, ele falou assim, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí eu estava explicando para os irmãos, querido, que aquele mendigo estava no quê? Na porta da casa de oração. Por que ele não pediu oração? Ele pediu esmola. Então ele estava no lugar certo com a motivação errada. E às vezes a gente está assim também. Nós somos da igreja do Senhor, estamos aqui dentro da igreja, mas às vezes a motivação é errada. Aí as coisas não acontecem. Mas se você estiver aqui com a motivação certa, querido, o Senhor vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Aí depois nós falamos, né? Nós falamos foi do talento, né? Daquele homem que recebeu um talento e enterrou. Aí teve um que recebeu 5. Quem era para ter mais medo? Que recebeu 1 ou que recebeu 5? Quem recebeu 5. Você vai olhar pela loja ali, pô, brincadeira. Se eu perder esses 5, mas quem enterrou o 1 talento foi aquele que recebeu 1. Aí a gente estava explicando para os irmãos qual é a diferença. A diferença, querido, que aquele 1 deixou o medo enterrar o talento. E aquele que recebeu os 5, né, deixou o talento enterrar o medo. Meu irmão, deixa o talento, seu talento enterrar seu medo. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te enviar, meu irmão. Deixa, se descubra na presença do Senhor. Aí nós falamos também de Judas, né? A gente, Paixão de Cristo, a gente sempre vê isso aí, lembra disso, né? Lá em João, quando Judas chega para beijar Jesus, aí dá aquele beijo. Eu te saúdo, ó Rabi. E Jesus fala, Judas, amigo. Interessante, né, querido? Que eu falei com os irmãos, se fosse a gente, a primeira coisa que a gente ia fazer é plantar a mão na cara de Judas. Ia dar um sarrafo nele. Não, não. Vai falar que você não ia fazer isso. Você ia dar beijinho. Ô, Judas, amigo, é ruim. Por muito menos aqui hoje a gente quer quebrar o outro, querido. Hã? Mas aí você vai entender. Jesus fala, querido, Judas, amigo, né? Depois daquele beijo. Jesus não deixou o caráter de Judas mudar o caráter dele. Foi trabalhado isso aqui na terça-feira. Não deixe, querido, caráter de pessoas que se levantaram contra você mudar o seu caráter. Você é do reino, você é filho de Deus. Mostre que você é filho. Porque, querido, Deus vai te exaltar no momento certo. O Senhor vai te exaltar. Aí falamos nessa terça-feira agora. Falamos sobre a multiplicação dos pães, né? Jesus fala para os discípulos aí, dá eles de comer aí. Aí depois Jesus pergunta, o que tem aí? Aí eles falam, ó, tem 5 pães e 2 peixes. Aí eles falam, o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Querido, com 5 pães e 2 peixes, Jesus inaugurou uma padaria e uma peixaria. Sobrou 12 cestos cheios. Aí a gente estava conversando com os irmãos que Deus vai começar com aquilo que você tem. O que tem aí dentro de você? O que tem aí? Deus vai começar com isso, meu irmão. Deus vai começar com isso. E falamos também, querido, né, de Davi. Que Davi pegou 5 pedras, não foi? Pedras no ribeiro para lutar contra Golias. Às vezes a gente não sabe por que Davi pegou 5 pedras. Ah, será que se ele errar? Não, errar uma tem mais 4. Não, querido. É porque, historicamente dizendo, né, o campeão de cada país ou de cada tribo, né, a sua família ia junto. Quando ele era desafiado, quando ele ia desafiar. E a Bíblia fala que Golias ele tinha mais 4 irmãos também que eram gigantes. Então Davi foi preparado para os outros 4 também. Aí nós estávamos falando aqui, aí fizemos um paralelo sobre essa multiplicação dos pães e essas pedras que Davi pegou. E Davi pegou o quê? 5 pedras, não foi? E botaram 5
peixinhos na mão de Jesus, não foi? Então nós estávamos falando de você lutar a guerra certa com as armas certas. Amém? Se tivesse dado 5 pedras para Jesus, eu creio que ele podia transformar a pedra em pão, mas não era a arma para aquele momento. A arma para aquele momento de fome era peixe. Então, meu irmão, em nome de Jesus, busque em Deus você lutar com as armas corretas, na guerra correta. E a terceira, né? A terceira que eu queria me lembrar, depois eu me lembro. Mas é assim, querido. Nós temos que descobrir quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Deus. Você vai ver que a Bíblia está permeada de homens, querido, homens que você vai ver Moisés, Senhor, sou um homem pesado de língua. Moisés, vai, eu vou mandar teu irmão contigo, vai, que eu sou, vai contigo. Aí você vai ver, querido, Davi, né? O rejeitado de uma família de muitos. Mas o camarada estava lá, cuidando das ovelhas, lá, salmodiando, louvando a Deus com a sua harpa no meio das ovelhas. Foi escolhido para ser rei 13 anos antes, mais ou menos, antes de nascer. O Senhor já tinha falado com Samuel, Samuel, já rejeitei Saul, já escolhi outro, Davi não tinha nem nascido. Você imagina o que Deus pode fazer através da tua vida, mesmo ser escolhido de Deus. Amém? Você não está vendo a vida por passeio, não. Você vê porque o Senhor sonhou contigo. Senhor, eu fico vendo, querido, tem uns irmãos aí que, né, que são desatados demais. Mas, igual, por exemplo, para mim, eu tenho a irmã Miriam como exemplo. Se fosse perguntar, irmã Miriam, quanto tempo você tem de convertido? 20 anos. Se te perguntasse há 21 anos atrás, chegasse lá na casa do teu pai, na venda, lá, ó, fica aquele cabelinho, né, meio espichadinho assim, né? Fala assim, ó, você vai estar aí organizando Paixão de Cristo, caminhada para Jesus, o que tu ia falar? Glória a Deus? Duvido. É ruim, hein? Querido, sabe por quê? Porque às vezes a gente toma por base o lugar que a gente vive, o que a gente tem, o que a gente sabe. É por isso que muitas pessoas às vezes não estão querendo fazer nada na casa de Deus. Que eu olho, eu não sei nada, eu não consigo nada, meu irmão. Sabe sim, pode sim. Se me perguntasse, querido, sei lá, um monte de ano atrás aí. Você vai ser pastor. Meu irmão, a primeira vez que me falaram comigo, um cara falou, passou na rua, você vai ser pastor. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Nem sabia o que era estar amarrado. Eu ouvia todo mundo falando, agora eu estou aqui. Eu falei, Senhor, eu tinha um plano mesmo para a minha vida. Mas o primeiro passo da gente estar aqui, igual da Miriam, tem tantos outros irmãos, igual do pastor, a pastora ter saído de Petrópolis, né? Tantos irmãos, querido, foi começar a conhecer o Senhor e saber que tinha algo mais de Deus para a sua vida. Aí pergunta para mim, Miriam, você já pensou em parar, em desistir? É difícil para caramba, mas você desiste? Não. Você vê o pastor aí, né? Um dia eu vi foto do pastor, cabelo pretinho, já está com o cabelo branco aí, né? Mas pastor, você desiste? Não, então. Mas por que ele não desiste? Porque cada dia ele está conhecendo o Senhor mais e mais. Interessante, querido, que quanto mais você conhece de Deus, mais você sabe de Deus, mais perto dele você fica e mais perto do céu você fica. Você começa a ter certeza cada vez mais dentro de você que você sabe para onde você vai. Aí você começa a ver que a luta a gente está, querido, numa visão muito horizontal da vida. O ativismo que nós vivemos, querido, a gente acorda, é nosso dia. Eu creio que Deus está remindo o tempo. Mas você vê, querido, que a nossa vida é só correria. Você acorda de manhã, quando vê já está de tarde e tem que fazer isso, tem que levar as crianças não sei para onde. E cada vez menos tempo nós temos tirado para o Senhor. Nós estamos deixando de conhecer o Senhor. A gente está conhecendo muitas outras coisas que não edificam a nossa vida. A gente está conhecendo muito de tecnologia, principalmente celular, né? Que é hoje o instrumento que está dominando tudo. Está dominando até a nossa vida espiritual. Porque está tirando tempo, querido, que nós poderíamos ter com Deus. Nós poderíamos estar aliando, buscando um relacionamento mais íntimo com o Senhor.
Quer mudar a sua vida? Comece a buscar conhecer o Senhor. Assim como nós falamos aqui, que o Senhor Jesus fala que Deus está à procura, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. É para os filhos. Você é filho de Deus. E concordando com essa palavra, querido, né? A palavra do Senhor fala, né, que há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos. Dos filhos. Você. O mundo lá fora, querido, tem uma expectativa por você. Sabia disso? Mas aí Paulo fala lá em Coríntios, né? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão? Está tudo aí dentro de você, meu. Você é um instrumento poderoso na mão do Senhor. Aqui tem uma obra muito grande para ser feita. Mas só o pastor, só alguns irmãos, querido, não tem como. Vai fazer, vai, a gente vai chegar num limite possível. Mas nós fazemos parte de um exército, querido. E esse exército é vitorioso. Amém? É mais que vencedor. A palavra fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra fala, querido, né, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você já parou para pensar a profundidade disso? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas eu tenho que descobrir esse maior que está em nós. Eu tenho que descobrir, meu irmão. E não tem como você descobrir se você não tiver relacionamento. Você pode até vir para cá, fazer isso, fazer aquilo, mas o que vai te habilitar mesmo, querido, porque o trabalho, não estou dizendo que não é errado, você não é isso não, tá, querido? O serviço, querido, ele faz parte do relacionamento. O serviço faz parte, porque quando você busca o relacionamento primeiro, você começa a fazer para Deus, querido, você não murmura, você não vê dia ruim, você não reclama, você faz por amor. Por quê? Porque o teu relacionamento faz você amar aquele que está te enviando. Aí agora quando você faz primeiro e sem ter relacionamento, você vai fazer por obrigação. Você vai fazer por desencargo de consciência. Agora, quando eu tenho relacionamento com o Senhor, querido, eu amo fazer, eu não tenho muito hoje, se você me perguntar, vou chamar pastor Nilo para cavucar barranco. Meu irmão, você vai cavucar sozinho. Primeira coisa, que quando Deus me libertou, Ele me libertou de serviço pesado. Né? Não, hoje não dá mais, por causa da minha coluna, por causa dos parafusos que eu tenho nas costas, sou bem limitado para isso. A andar muito, eu também já não consigo andar muito, mas de repente, se você tiver de carro, vamos fazer uma visita, eu vou junto. Né? Ah, igual passou, não, dá para pregar, a gente prega. Vamos aí, meu irmão. O que dá para a gente fazer, a gente faz. Porque a gente quer ver o reino crescendo. Amém? Eu quero ver o reino crescendo. Quando a gente estava conversando lá na oração da sexta-feira lá, né, que foi pelo MEPS, e a gente estava falando sobre o mundo que vão ficar para os nossos filhos. Qual o mundo que nossos filhos vão herdar? Não vai ser o mesmo mundo que eu herdei. Não vai. Mas se o mundo que eu herdei, né, era mais ou menos bom, é porque aqueles que cuidavam de mim lutaram para que esse mundo fosse melhor. Só que hoje, querido, a gente vai ver que a gente está vivendo uma guerra muito forte, né? O inimigo está furioso, ele quer acabar com os jovens, quer acabar com a família, quer acabar com tudo. E nosso mundo hoje, tudo virou normal. Mas aí a gente fala assim, está repreendido, querido. Quem o Senhor levantou para governo foi a igreja. Eu e você, os príncipes de Deus somos nós. Só, querido, que a gente não está governando o reino. A gente não está, querido, se levantando como o príncipe de Deus que nós somos, os príncipes do Senhor. Porque a palavra fala, pede-me, te darei as nações por herança. Pede-me. A palavra fala também, quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o povo geme. Quem são os justos? Somos nós. Estava sendo falado lá, queridos, nós preparávamos nossos filhos para exercer, para ter cadeiras também, né, nos lugares altos da sociedade. Nós vamos começar a mudar a nossa nação. Vamos começar, querido. Eu creio que o Senhor vai mudar a igreja para mudar a nação.
O reino vai começar a ser estabelecido dentro de você, querido. E vai se expandir para fora. Eu creio que a nossa nação vai ser uma nação, querida, né? Vai ser celeiro de missionários, vai ser celeiro de profetas, de homens pregadores, de mulheres de oração. Vai ser, querido, em nome de Jesus. Porque eu creio num despertamento, querido. Nesse avivamento, querido, individual que o Senhor vai fazer. Vai começar lá dentro do teu quarto, no dia que você entrar para orar, né? De repente vai te dar um estalo na cabeça, não sei, mas vou lá para o meu quarto. De repente a presença de Deus vai vir sobre você, meu irmão. O Senhor vai te municiar de autoridade, vai te botar uma armadura, falar, meu filho, agora vai e conquista. Aí vai começar dentro da tua casa, na vizinhança, meu irmão. As pessoas vão olhar para você, você vai falar igual Pedro e João, ó, posso não ter dinheiro, mas o que eu tenho aqui, ó, te dou, você quer? Vai mudar a sua vida, meu irmão. Vai mudar você. Você pode não ter prata nem ouro, mas que Deus estabeleceu aí dentro de você, muda pessoas, muda circunstâncias, muda lugares. Porque nosso Deus, querido, é Deus do impossível. Não permeie o poder de Deus pelos seus olhos. Não permeie. Você pode olhar as circunstâncias, Senhor, mas não estou vendo. Meu irmão, Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. É onde você não pode ir que Ele vai. É onde tua mão não alcança, onde Ele bota dele. Às vezes a situação da tua casa lá, querido, pode estar na pendenga lá e tal. Tua vida pessoal. Mas, querido, deixa o Espírito Santo entrar no controle da tua vida. Deixa o Espírito Santo, querido, te direcionar. Você está querendo lutar lutas que não é para você lutar, querido. Deus já falou, ó, descansa aí que eu vou lutar por você. Mas você às vezes insiste em lutar porque você não conhece o Deus que você serve. Eu vou falar uma coisa para você, né? Poucas pessoas sabem, às vezes, o meu testemunho de vida. Poucas pessoas sabem. Eu me considero um milagre de Deus. Me considero um milagre de Deus. Porque no dia que eu entrei no consultório do doutor, ele falou, cara, como é que você está vivo? Aí ele pegou aqueles exames e começou. Teu triglicerídeo, 1440. Rapaz, 140 já é altíssimo, o seu tá 10 vezes mais. Falei, rapaz, eu sou especial mesmo, hein? Seu colesterol tá 800 e casqueirada. O normal é tanto. Falei, rapaz, como é que eu sou diferente? Aí a esposa do lado, às vezes, você não vai ficar, eu vou ficar nervoso. Eu falei, doutor, o caso é o seguinte, Deus tem um plano na minha vida. Eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus vai restaurar o meu sangue, Deus vai restaurar meu sistema nervoso, Deus vai fazer tudo que Ele tem que fazer na minha vida. Enquanto isso na minha vida, você acha, querido, que eu vou ficar chorando todo dia? Você acha que eu não... Quem me conhece sabe. Eu sou igual o Carral. De manhã eu levanto para o lado certo, fico na cama e fico ali esperando meu corpo esquentar. O corpo esquentou, levanto, meu irmão. Bota a roupa, bota a bota. Se você vai trabalhar, eu vou. Querido, eu não ligo para a dor que eu estou sentindo, eu não estou ligando lá, né? Minhas canelinhas estão afinando, não estou nem aí, meu irmão. Eu estou indo, sabe? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Eu não vou deixar a circunstância, porque eu sei quem está aqui dentro, o reino está aqui. Aonde eu vou, eu levo o reino de Deus. É igual lá, esses dias, falei de Bíblia lá, conversei lá com a irmã lá e tal, ela está com problema com o marido, aí comecei a falar, né, daquilo que a gente aprende aqui na igreja. Aí o outro, né, aí depois a outra foi lá pedir oração, aí conversei com ela, falei das coisas de Deus, daquilo que eu tenho vivido. Eu comecei a louvar o Senhor, Senhor, obrigado por eu ter alguma coisa aqui para mostrar para as pessoas. Eu ter algo aqui para compartilhar com as pessoas. E para encerrar essa palavra, essa mensagem, meu irmão, você começa a viver novidade de vida. Sabe de que jeito? Vou ficar aqui de frente, vou fazer para você aqui. O reino está aqui, amém? O reino está aqui, amém? Então fala assim, faz assim na sua barriga, o reino está aqui. Quanto mais você faz isso, pode fazer. Quanto mais eu faço isso, mais ele faz isso. Tá pegando?
Então, quanto mais eu faço isso, mais ele faz. Então, querido, quanto mais do reino eu mostro, mais ele me revela. Mais ele me revela. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, eu creio, querido, que nosso tempo nessa terra está findando. Amém? Eu creio que nós somos a geração arrebatamento. Pelos sinais que estão aí, tem muita coisa. Então, querido, Deus está com pressa? Não, Deus não está com pressa, não. Ele está no controle de todas as coisas. Mas Deus te escolheu. Você não é qualquer um. Tem algo que o Senhor colocou na sua mão para ser feito. Dentro da sua idade, dentro da sua limitação, igual Deus me usa dentro da minha limitação. Senhor, fortalece a tua noiva nessa igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Prega a igreja. A tempo e fora de tempo, igreja. Você tem algo para mostrar, querido. A resposta sempre teve dentro de você, querido. Sempre teve. Está perto de Jesus voltar. Mas antes dele voltar ainda tem obra para ser feita. Tem obra para ser feita. Meu irmão, eu queria orar por você que tem um chamado. Jesus falou: os campos estão brancos, mas rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Querido, eu tenho orado para que o Senhor desperte os ceifeiros dessa igreja. Você tem algo para mostrar, tem algo estabelecido dentro de você. Você, querido, em nome de Jesus, eu não vou falar uma vez. Você, querido, que em nome de Jesus já está há muito tempo na igreja, quer deixar de ser crente domingueiro, mas um crente realmente ativo, um filho de Deus, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ser habilitado, Senhor, pelo nosso relacionamento. Eu queria orar pela sua vida. Você que quer um novo tempo na sua vida, você mesmo que está nos visitando aqui nessa noite. Jesus, querido, Ele quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Você vai conhecer a Deus de uma forma que você nunca conheceu antes. Você que está nos visitando aqui nessa noite. Se você foi tocado pela palavra do Senhor e quer um novo tempo na sua casa, na sua vida, eu queria orar pela sua vida. Você, querido, que eu creio que tem pessoas que o Espírito Santo já está tocando há muito tempo. Desperta, meu irmão. Eu tenho um tesouro que eu estabeleci dentro de você. Desperta, meu querido, em nome de Jesus. Num relacionamento, querido, quando a gente quer conhecer alguém, querido, a gente faz algo, a gente chama a atenção da pessoa. Quantas pessoas estão aqui, estão passando lutas, querido? Mas, assim como eu disse, assim como foi dito aqui, Deus, Ele vai morar dentro de você se você abrir a porta. Batendo, Ele já está batendo há muito tempo. Mas para Ele cear contigo, e você com Ele, você tem a porta, quem abre é você. Até mesmo, querido, irmãos aqui, queridos, já estão na igreja há 10, 15 anos. Até trabalham. Mas quando fala de relacionamento com Deus, querido, eles sabem que estão em falta. Querido, é um novo tempo na presença de Deus. É tempo da gente conhecer o Senhor como nós nunca conhecemos. Você no controle, meu irmão, você é desistência. Você no controle, querido, é medo. Você no controle é vergonha. Eu creio que tem muitas pessoas aqui nesse momento que o Espírito Santo está tocando. Vai lá, receba a sua oração. Mostre para o mundo que você quer uma mudança, que você quer ser radical na mudança.
Você quer me conhecer. Querido, eu aprendi uma coisa com um pregador uma vez. Que ele falou: meu Deus é muito precioso para me ficar oferecendo Ele. A oportunidade foi dada, querido. Você sabe como é que está a sua vida. Continue lutando você desse seu jeito. Cada culto, cada mensagem aqui, Deus te dá uma chance. Deus te mostra o caminho. Mas quem tem que entrar, quem tem que trilhar esse caminho é você, querido. Não é por força e nem por violência. Eu vou só repetir o texto para ele ficar cravado na tábua do seu coração. Continue orando. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Meu irmão, não é o quanto você sabe, mas o quanto você vive. E nem se glorie o forte na sua força. E nem se glorie o rico nas suas riquezas. Não é pelo que você tem, meu irmão, é pelo que você é. Mas o que gloriar, se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É saber que Ele é Deus, saber que Ele é o Senhor. Se glorie-se nisso, meu irmão. Eu amo meu Deus, e cada dia eu quero conhecer Ele mais e mais. E eu faço misericórdia, juízo, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Que o amor de Deus possa ser sobre a sua vida durante essa semana. Que em todos os momentos na sua casa o Senhor venha te acordar na madrugada, durante o dia, onde você estiver, o Senhor venha te chamar para o quarto secreto. Para Ele se revelar a você os projetos que Ele tem para a tua vida. Porque não é a igreja que estabelece o projeto de Deus na sua vida, querido, é o Espírito Santo. A igreja te mostra o caminho, te dá a receita. O Senhor vai te calçar com as sandálias do Evangelho, da preparação da paz. Cada passo que você dá naquele lugar, o Senhor vai te dar por herança. Cada pessoa que você parar, querido, para conversar, para falar, você vai ter algo para dar para aquela pessoa e vai fazer a diferença. Assim como Pedro, querido, você vai estar ali como pescador de homens. Deus vai colocar uma rede na sua mão e vai falar assim: vamos comigo. No sábado o Senhor vai te chamar: vamos comigo. Vamos para o limoeiro, porque lá no limoeiro, lá a água é o mar, ela é mar alto. E vai falar assim: lança a tua rede agora. Senhor, pela tua palavra eu vou lançar essas redes. Querido, em nome de Jesus, é um novo tempo. É um novo tempo em nome de Jesus. Que eu vou te falar uma coisa, querido. Moisés, quando ele está lá, querido, no monte, ele viu uma porção, querido, de sarça, mas só uma pegava fogo. E você sabe através de qual o Senhor falou? Aquela que estava queimando. Meu irmão, Deus vai falar através daqueles que estão queimando de paixão, de amor pelo Senhor. Deus vai falar através da sua vida, querido. Senhor, faz queimar, Senhor, faz arder no coração da tua igreja agora. De dentro para fora, Senhor Deus, um fogo, Senhor. Uma paixão, Pai, em fazer, em querer conhecer o Senhor mais e mais. Que venha a nós o teu reino, Pai, que venha a nós o teu reino. Querido, hoje é uma noite de oportunidade de você falar: Senhor, eu saio do controle e entrego o controle para o Senhor. O reino aqui é seu, Pai, o trono é seu. É novo tempo, querido, em nome de Jesus. Você pode falar isso para o Senhor? Você pode falar: Senhor, eu
Eu saio do controle agora e coloco o Senhor, Espírito Santo. Eu creio que em nome de Jesus, até o final do culto, muitos irmãos vão chegar: pastor, eu vou estar lá junto. Pastor, eu vou estar lá. Eu quero participar. Porque tem algo dentro de mim aqui querendo pular para fora. O reino está querendo expandir. Adore o Senhor em nome de Jesus. Fazer uma pergunta. Quantos tem uma dessa em casa? Quem tem uma dessa em casa, levanta a mão. Hã? Quem tem uma dessa? Então o primeiro passo para você conhecer mais de Deus, você já tem. Amém? Querido, abra esse livro. Mas quando você abrir, faça o seguinte: você feche teus olhos e fale assim: Senhor Espírito Santo, o Senhor que é a promessa daquele que nos ensinaria todas as coisas e falaria por nós. Vem, Senhor, fala por mim e me ensina o que o meu intelecto não consegue decifrar nesse livro. E eu quero falar uma coisa: as revelações de Deus vão ser estabelecidas na sua vida. Amém? Erga a tua mão em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esse dia. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esse início de semana que o Senhor já nos deu. Pai, estar na tua presença, adorando, aprendendo de ti. Nos deu uma semana abençoada na tua presença. Que na terça-feira, Pai, nós possamos estar aqui unidos em oração, unidos para aprender de ti no estudo, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na tua presença. E aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos apresentar o teu reino, porque o teu reino está em nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos.